Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele. O equilíbrio é tudo na vida. Sem equilíbrio não existe progresso, mas sim dor e destruição. Porém, diante de nossa incipiência, a destruição se faz presente. Não como modo de dor, porém um alerta, que devemos mudar nossas opiniões e modos de agir. Vamos falar hoje sobre a questão da lei da destruição. A gente tem uma ideia da lei da destruição, ela está no Livro dos Espíritos, no capítulo 6. A destruição é uma lei da natureza, Kardec perguntou aos espíritos, e eles respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se, porque o que chamais destruição é uma transformação, que tem por objetivo renovação e melhoramento dos seres vivos. O instinto da destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? Responde os Espíritos. Questão 628. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com um duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva e de utilizar restos do envoltório exterior. Mas sempre é esse envoltório que é destruído. O envoltório que se refere ao corpo físico. É sempre o que é destruído. Esse envoltório é o acesso e não o essencial de ser pensante. Quer dizer, ele não está se referindo exclusivamente ao corpo material humano, mas também os animais. Ele coloca aqui como um ser não pensante. A parte essencial é o princípio, a inteligência que é indestrutível, que é o espírito, que elabora nas diferentes metamorfoses que sofre, quer dizer, ele cresce na metamorfose e se transforma. A gente tem uma ideia que a lei da destruição é uma coisa dolorosa. Depende da maneira que você vê ela. Uma semente, por exemplo, uma semente de uma árvore, ela é uma semente. No momento que ela se transforma num broto, há a destruição da semente. Poderíamos dizer assim, se destruiu a semente. Se destruiu a semente para surgir uma árvore. Qual o valor imensurável tem a árvore diante da semente? Então, tudo é processo evolutivo. A destruição, como próprios espíritos colocam, é uma questão meramente evolutiva. E muitas das vezes tem que se destruir certos órgãos em exceção. Por quê? Tem certos corpos, certos números de pessoas. Na hora que nós fizemos uma coisa, nós humanos desequilibramos tanto a natureza que às vezes tem certas espécies de animais que aumenta muito maior o número dessa espécie.
aumentar o número dessa espécie, ela desequilibra aquele meio. Ao desequilibrar aquele meio, ela tem que ser eliminada, diminuída. Não eliminada definitivamente total, não. É tirada aquela grande quantidade para uma quantidade aceitável para que haja o equilíbrio. O equilíbrio é tudo na vida. O equilíbrio é tudo na vida. Não existe vida progressiva sem equilíbrio. Não existe progresso sem equilíbrio. No momento que tu tem a ideia que tu começa a puxar, vamos dizer assim, a sardinha para o teu lado, você está desequilibrando toda uma estrutura. Quando a ganância do homem chega a um extremo tão grande, que ele quer lucrar mais, não importa se ele está destruindo o meio ambiente, não importa, ele quer lucrar mais. Mas só que essa criatura ignora o verdadeiro sentido da vida, ele vai ter que responder por isso. Não perante A ou B, não, perante a própria consciência dele. Porque nós somos espírito num corpo físico, vivemos um certo tempo. Ao sairmos daqui, não vai ser a espiritualidade que vai dizer assim, tu fez isso, tu fez aquilo, não, de modo algum. É a nossa consciência. Por isso que eu me lembro de uma pessoa que sempre dizia que o nosso pior juiz não é o juiz que senta na mesa, no tribunal, é a nossa consciência. E colocar assim, porque muitos espíritos estão no plano espiritual, aí tu pergunta, mas por que eles preferem ficar no umbral? Porque muitos deles chegam lá a ter a consciência do que fizeram de errado e se julgam na sua mente que não são corretos para crescer, para evoluir. E muitos deles têm que passar por um longo prazo ali até que eles pedem socorro e são retirados. Vocês podem acompanhar pelo filme Nosso Lar, que o André Luiz foi tirado quando pediu socorro e eles vieram retirar ele. Eles respeitam o livre-arbítrio de cada um. Mas naquele momento em que ele viu que ele não era tão mal assim, e sentiu a vontade, o desejo de sair daquele local e progredir mais. Então, nós vivemos num mundo realmente sujeito a essas constantes transferências, essas constantes mudanças. Nós passamos agora poucos dias por um processo gravíssimo. Não que esse processo nós não sabíamos sim. Cientistas ligados a essa área já estavam nos alertando há mais de uma década que isso poderia acontecer e que coisas piores poderiam vir por aí. Mas nós temos um mercado quer lucrar. Muitas pessoas querem lucrar e não querem nem saber se o que vai acontecer. Eu escutava um irmãozinho lá no norte do estado, pelo que eu entendi, ele tinha uma vida muito, vamos dizer assim, boa. E ele simplesmente disse assim que não valeu a pena ter tudo aquilo. Muitas vezes ele teve que forçar os sofrimentos de outros para chegar até ali. E agora ele viu que ele não tinha nada, que ele perdeu tudo na enxurrada. Só que ele dizia assim, eu vou recomeçar de novo, mas de outra maneira. É muito interessante isso, que isso aí as pessoas, mas aí, olha a vontade dessa criatura de querer mudar, mas eles queriam mudar, voltar, crescer, mas de outra maneira. Então, essas situações, que nós vamos chamar de, como Kardec chamava, de destruição, são nada mais, nada menos do que um processo que nós temos de transformação. Eu me lembro da expressão do Orson Carraro, já falei uma vez aqui, que ele dizia que nós temos que perder esta ideia de querer culpar a Deus, ao demônio, ao diabo, embora nós sabemos que essa criatura não existe, que quem é responsável por essa situação que passamos somos nós. São as nossas atitudes, o modo de pensar, o modo de agir. Produzimos o desequilíbrio.
E aí, quem sofre com isso? Nós mesmos. Hoje eu posso ter uma coisa, mas não tem nada. Nós somos espíritos que viemos na Terra para experienciar, ter uma experiência, para haver um crescimento. Não viemos aqui para sermos, vamos dizer assim, o bam da sociedade econômica. Não. Isso aí é ilusão, pura ilusão. Isso é uma grande ilusão da humanidade. Porque nós somos, na verdade, espíritos que estão em evolução. Eu recordo aquela expressão do Cristo, né? Que fazer aquilo ao outro que eu gostaria que o outro fizesse comigo. Esse é o princípio básico. O Cristo falou isso há mais de 2000 anos. Mas por incrível que pareça, nem a igreja que se dizia como a herdeira desse pensamento entendeu e pôs em prática isso, porque aplicou atrocidades. E vamos colocar aqui dentro dessa questão da igreja, só fomos nós que estivemos lá dentro. Nós não entendemos o verdadeiro sentido que o Cristo nos colocou. Nós temos que viver em paz, em harmonia, respeitando a todos e a tudo. E principalmente a natureza. A minha avó sempre dizia assim: tu pode construir a tua casa em cima de um banhado, aterrar ele, botar toda a estrutura nele, mas a natureza vai reocupar o espaço que você tirou dela. Ela falava isso, realmente, é o que acontece, gente. Eles voltam àquele local que nós usurpamos de alguma maneira. Nós somos criaturas muito frágeis, um corpo frágil. Mas tudo isso está dentro do processo da evolução. As mudanças que ocorrem são simplesmente para que a gente consiga crescer um pouquinho mais. Há uma questão aqui que é na questão flagelos. É muito interessante o que eles falam aqui, ó. Flagelos destruidores. Na pergunta 737, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Está se referindo a terremotos, furacões, a enxurradas, a enchentes, todo isso. Kardec perguntou aos espíritos, os espíritos responderam: para fazê-lo avançar mais depressa. Na verdade, muitas das vezes nós não conseguimos avançar. A maioria de nós não avança, não cresce se não tiver dificuldade. Isso é natural, até na escola, tudo isso a gente tem que ter um teste de dificuldade para poder avançar. Então esses flagelos destruidores, nada mais, o que vai fazer? O pessoal daquela região já começa a pensar de como, claro que vai ter gente que vai ser ao contrário, mas já começa a pensar como é que eu posso viver nesse ambiente. E o meu equilíbrio? Eu me lembro de um professor da universidade que ele dizia assim, era uma pessoa construiu a casa na beira do lago, ao lado de uma montanha, cheia de árvores. Aí ele precisava da lenha, da madeira, então ele derruba começa a derrubar algumas árvores da floresta, depois vai derrubando tudo. Com o passar do tempo, a chuva que escorre daquela montanha começa a empurrar a terra, porque a montanha é pedra. Por ser pedra, a terra está solta. A encharca e depois a terra não puxa mais água, já tem água em excesso, e acaba empurrando toda aquela terra para dentro da lagoa. E aquela lagoa fica cheia de terra e o nível dela sobe. Aí a casa da pessoa que fica do lado da lagoa fica praticamente submersa pela água. Isso é uma visão muito simples para se colocar nas crianças no colégio, a ideia
da questão do ecossistema. E realmente isso é muito interessante. Isso não serve só para a criança, serve para todos nós. Analisar com muita calma, muita tranquilidade, para ver que nós não temos nenhum ser maligno, alguma coisa, não. Somos nós que praticamos as coisas erradas. E tranquilamente sofremos essas consequências. E aí aquela questão, mas eu não provoquei nenhum transtorno para o meio ambiente. Mas, aí um detalhe, paralelamente a pessoa acaba fazendo, porque tu vai consumir coisas que são feitas de forma equivocada, errada, desde o alimento, desde roupa e tudo, provocando desequilíbrio. Então eu, de certa maneira, já estaria sujeito a esse modelo, a essa consequência desse modelo, porque eu ajudei a criar isso, porque eu comprei o produto. Então nós somos no mundo, nós temos que repensar muito, gente, muito mesmo, o que estamos fazendo aqui e como é que podemos ter um mundo equilibrado, tranquilo, sereno. Mas para isso nós temos que aprender a respeitar tudo que está à nossa volta. Não é só o nosso irmão, que muitas das vezes não conseguimos respeitar, mas a natureza, o clima, a limpeza. Eu hoje ouvia lá no Divino Salvador, a orientadora lá no Divino Salvador, da assistência social, dizia para as tias lá: separem o lixo, botem o lixo em sacolas diferentes, lixo orgânico e lixo com plástico. E aí uma das tias levantou e disse assim: não, mas na minha rua não passa esse tipo de lixo. Aí ela disse uma coisa que eu achei curioso: mas não é por não passar ninguém que tu vai ter o direito de dizer, não, por não passar ninguém eu posso fazer. Não. Faça, pega uma sacola específica e vai colocar no local onde tem um ponto de coleta para isso. Vai contribuir com o meio ambiente. E nós estamos realmente num processo de educação. Essa situação vai nos obrigar a nos educar, a mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes. Não só porque, inclusive, a gente tem que sofrer muitas das vezes dores terríveis para entender que não pode fazer isso. Feliz daquele que adquire o conhecimento sem passar por isso. Mas nós precisamos. Então temos que aconselhar a tudo e a todos a fazer. Mas qual é a maneira que eu vou conscientizar as pessoas? Através da prática. Como diz o próprio Chico Xavier, fé sem obras é morta. É verdade. Eu tenho que exemplificar isso nas minhas atitudes perante a sociedade em que eu estou. Eu não tenho que obrigar a pessoa a fazer isso. Mas eu tenho que ter um hábito. E aquela pessoa me olha assim e diz, não, mas eu tenho que mudar. Porque ele está fazendo diferente. A fé sem obras é morta. A fé, aquele que nós falamos, o próprio termo que vem colocar fé, vem do termo latim fidelidade. Ser fiel ao... Fidelidade a Deus, fidelidade ao mundo, ao comportamento, às coisas corretas. Isso é ter fé, ser fiel, ter fidelidade. Porque o fé vem de fidelis, fidelidade. Então eu tenho que ser fiel ao nosso Pai Criador, respeitando a tudo e a todos, não importa a maneira que convivemos. Se as pessoas, se alguém não entendeu e não quiser fazer, problema dele. Ele vai ter que arcar com essa responsabilidade, cedo ou tarde ele vai ter que arcar, mas nós temos que começar a adquirir conhecimento e começar a mudar. Nós não somos só espíritos em evolução, nós somos espíritos em evolução no mundo material.
E por isso temos que ter um respeito muito grande, uma consideração imensa por esse mundo que nós estamos, por essa terra. Já não cabe mais o egoísmo, a ambição, que nós sabemos que o egoísmo, a ambição pode levar a grandes catástrofes, gente. Uma pessoa diz assim, eu não vou gastar muito dinheiro com o meio ambiente. Não gastou, e o que é que o outro? Veio a enchente, ele não fez o que tinha que ter feito, e o grupo dele acabou sendo atingido por aquela enchente. Então é aquela coisa, gente, a gente tem que ter responsabilidade. Eu tenho que propor as regras, mas antes de mais nada, eu tenho que viver elas, eu tenho que fazer elas. É muito importante isso. A destruição, como os Espíritos nos colocam, ela nos provoca uma reflexão para mudar. É a transformação. Então vamos entender esse elemento que nós estamos vivendo hoje como um momento, vamos dizer assim, uma prova que a gente fez, mas não estava muito bem, não fez bem correto ela, e até tivemos uma nota abaixo do esperado. Mas a partir de agora eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou mudar meus hábitos. Para quê? Para que na próxima prova que eu tiver, eu esteja mais preparado e não chegue a esta situação. Isso é muito importante. O plantar, edificar, construir, conversar é muito importante. Eu digo assim, olha, não é porque tu seja um cidadão do mundo moderno que você vai se classificar como uma pessoa correta. Não. Eu convivi muito com, vamos dizer assim, com os colonos. E eles tinham práticas que para mim não tinham nenhum sentido. Porque um garoto de cidade não tinha aquela ideia, mas eles tinham aquele comportamento porque eles precisavam do meio ambiente. Ao precisar do meio ambiente, eles respeitavam o ambiente que estavam colocados. Eles iam de acordo com a real necessidade deles. Não deixavam a ganância, a ambição se somar à existência dele, como hoje existe muitos, e esquecer do mais importante. Nós temos que preservar a nossa natureza, preservar o nosso mundo. Nós não somos nada daqui, somos apenas passageiro temporário. Mas quando tu vai passar por um hotel, mesmo que tu seja a pessoa que pague o hotel, tu tem que usar o ambiente, os móveis que estão ali à disposição de uma forma equilibrada e respeitável. Porque uma outra pessoa poderá ter a necessidade de usar isso. O dia que a humanidade desenvolver esse pensamento, nós estaremos dando um grande passo para o crescimento. E esses flagelos que a gente sofre, não sofreremos porque não teremos necessidade de aprender isso. Hoje a gente está passando por isso. A gente vê as pessoas ajudando um ao outro, a loucura, é uma verdadeira loucura, assistência, alimentação. Eu não vejo isso de parte de pessoas que deveriam fazer isso, de defesa civil. Eu embora vejo, mas eu vejo a maioria é da população. Porque, por incrível que pareça, eu estou vendo que o nosso país, nossa população do país está se abrindo para isso, está se descobrindo essa realidade. Não é por acaso que o Brasil é considerado uma pátria do Evangelho, o coração do mundo. E aqui as grandes mudanças vão começar. Somos, hoje, podemos ser negligentes, errados, tudo isso. Mas, se nós pensarmos bem o que estamos fazendo aqui, nós vamos criar uma situação melhor para o futuro.
Aí uma pessoa me colocava assim, mas o que tem a ver a doutrina espírita com isso? Tem tudo. Porque dentro da doutrina espírita, os espíritos já colocavam Allan Kardec sobre isso, já chamavam a atenção sobre isso. Nós poderemos ser vítimas, não de A ou de B, mas das nossas próprias ambições e nas próprias negligências, como vemos a coisa errada, fazemos de conta que não é conosco e não podemos nem acho que não é conosco. Nós temos que pensar muito nisso. Queremos mudar a nossa existência? Vamos mudar. Através do quê? De uma nova conduta, procurando ter uma nova visão do nosso mundo. Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos que chamais de alguns meses, alguns dias, não são nada. É um ensinamento para vós e que vos servirá para todo o futuro. Os espíritos, eis um mundo real, pré-existente, sobrevivente a tudo, são filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude, quer dizer, o progresso. Qual o grande objetivo? É o progresso, é a evolução. Os corpos não são senão trajes com os quais eles aparecem e desaparecem do mundo. As grandes calamidades que dizimam homens, animais e locais é como um exército durante a guerra. Vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que suas vestes. O que ele se refere é que o corpo é corpo. Se nós tivermos que perecer dentro de um cataclisma desse, vamos passar por isso. O corpo é apenas a veste que a gente usa, que a gente é eterno, a gente vai voltar outro momento e vai ter uma noção muito diferente do que tinha antes de passar por isso. Por isso que eu coloco assim que nós temos que agradecer a tudo e a todos os momentos, porque tivemos a oportunidade de estarmos encarnados num corpo físico, vivendo uma situação que nos faz repensar a nossa existência, a nossa vida. Eu digo assim, um pensador, aquele Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, depois disso tudo, será um outro estado, porque vai amadurecer e vai entender a responsabilidade que nós temos perante ao mundo, ao meio ambiente, que é uma benesse, que é uma dádiva nos dada, nos oferecida por Deus para nós progredirmos. Agradecemos do fundo do coração tudo e a todos. E levamos o nosso pensamento para esses irmãozinhos que pereceram nesse processo, que a passagem deles não foi por em vão. Nós aprendemos com ele que temos que respeitar o nosso maior beneplácito que Deus nos deu, que é a vida. A vida é mais importante que qualquer coisa. Não há roupa, não há luxo, não há destaque, não há nome, não há sociedade. A vida no corpo tem um valor muito maior. Que Deus nos acompanhe, nos ajude em todos os momentos para que nós possamos trilhar essa caminhada e chegarmos ao nosso verdadeiro objetivo, a evolução. Que assim seja.